A situação é assustadora. Pense, um europeu baixinho lá com seus 30 anos. Então, ele está detido em uma aldeia de Iperóig, que hoje é a atual Ubatuba, no litoral de São Paulo. Ele está cercado por todos os lados de índios tamoios. Esse, o europeu baixinho, era o padre José de Anchieta. Ele aguarda há meses sua libertação, desde que se ofereceu como refém, enquanto outro jesuíta, o padre Manuel da Nóbrega, partiu para São Vicente, com a dupla missão: negociar o fim de um dos maiores levantes indígenas contra os portugueses no Brasil e, além, é claro, de salvar um amigo. E essa revolta, ela ficou conhecida como Confederação dos Tamoios, que foi uma aliança dos Tamoios com os Tupinambás, liderada pelo lendário guerreiro Cunhambebe. O brabo reuniu 2.000 índios para matar e expulsar do litoral os estrangeiros, que teriam trazido trabalho forçado e doença para as terras. Mas enfim, após 5 meses de discussões, o Nóbrega conseguiu fechar o primeiro Tratado de Paz das Américas, chamado a Paz de Iperóig. O padre era bom de papo, cê é louco. Mas enfim, esse padre aí, o Manuel da Nóbrega, ele comandou os primeiros jesuítas a chegarem ao Brasil. Eles desembarcaram na Bahia em 1549. E vale lembrar que deve-se hoje aos jesuítas a abertura dos primeiros colégios no Brasil. O primeiro deles, inclusive, foi em Salvador. Deve-se a eles também a valorização do hábito do estudo e de grande parte dos registros conhecidos da cultura indígena. Mas, por outro lado, os jesuítas não foram só professores e poetas, mas soldados, empresários e políticos. Defenderam os interesses da coroa e da igreja, pilotaram empreendimentos comerciais e usaram a mão de obra indígena para apoiar a economia de Portugal. Mas então, lembra daquele padre lá que ficou como refém? Agora eu vou contar o início dessa história. Na terceira excursão, destinada a converter os indígenas ao catolicismo, que Anchieta chegou, em 1553. Ele era um jovem pimpolho, um jovem idealista, cheio de sonhos. Tinha só 19 anos e recebeu de Nóbrega a missão de aprender a língua dos indígenas, para assim os catequizar. O cacique Guaianá Tibiriçá foi o maior aliado nativo dos jesuítas. Ele mandou transferir as ocas e a galera do Satribo para os arredores do colégio, para garantir sua proteção. Então, em 1562, veio de fato um grande ataque indígena à vila. O cacique, então, hasteou a bandeira colorida dos Guaianazes e, ao lado dos jesuítas, lutou e derrotou os índios tupis e carijós. E essa capacidade de interagir com os habitantes das colônias se revelou um grande trunfo político para os jesuítas. No Brasil, por exemplo, traduziu-se na capacidade de recrutar e administrar trabalhadores em meio à população nativa. Em aliança com a coroa, os padres chegaram a ter sob influência cerca de 80.000 índios aldeados no século XVII. Mas enfim, a posição da Companhia de Jesus, quando o assunto era escravidão, ainda hoje gera polêmica. Isso porque a ordem dessa companhia era contra a exploração dos índios pelos colonos e bandeirantes. O argumento era de que os nativos tinham alma e poderiam ser convertidos à fé católica. Inclusive, para defender os indígenas, os jesuítas chegavam a armar as tribos. A colonização, ela trouxe sim conhecimento didático para os indígenas, mas destruiu a cultura dos que aqui habitavam. Hoje em dia, por exemplo, vemos reflexos claros disso. Quantos nessa sala tem algum sobrenome indígena? Então, fora que poucas tribos indígenas sobreviveram e sobrevivem até hoje. Poucas até em isolamento total, sem contato e longe de qualquer homem branco. Enfim, no artigo fala mais alguns fatos sobre alguns poemas de Anchieta, porém, como aqui o tempo é curto, não dá para falar sobre tudo. Mas recomendo de verdade que leiam o artigo. Garanto que vão gostar. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you